Capítulo 11. A adega luar. O sudoeste soprava cada vez mais forte, em rajadas traiçoeiras, levantando carneirinhos de espuma. A cada onda embarcava um pouco mais de água, mas não havia outro rumo a fazer, e se tentasse acompanhar o vento em vez de enfrentá-lo, certamente viraria. Eu tinha 12 anos e estava tentando sair da ilha da Bexiga, onde estavam meu irmão e um amigo ensopados, batendo os dentes de frio para ir buscar ajuda em Paraty, a nada mais do que 1 milha de distância. Foi uma enorme travessia. Levei 2 horas sem parar 1 minuto de remar, até alcançar o cais, e ainda fui ajudado por eles, que de carona num pesqueiro chegaram antes da cidade. Mas eu tinha conseguido trazer a minha canoinha Max sã e salva até o porto. Senti, tremendo convulsivamente de frio e cansaço, um enorme prazer por não ter desistido de chegar. Diversas vezes a canoa se encheu de água e eu acabei perdendo a cuia para esvaziá-la. Mas pacientemente, seguindo os ensinamentos de velhos mestres canoeiros daquelas águas, nadando e puxando a canoinha de um lado para o outro até que a água começasse a sair pelas pontas, e com muito cuidado para não emborcar outra vez, pulava para dentro e acabava de esvaziá-la batendo com a palma da mão no fundo. Depois disso, nunca mais embarquei em canoa sem levar junto poita e cuia de reserva, ainda que fosse apenas para atravessar um riacho. Mas nem só em mar ou rio se navega nessa cidade, onde carros são proibidos. Quantas vezes não ia, em tardes de maré cheia, buscar broinhas de milho na padaria, passando de canoa por entre os coloniais casarões, navegando nas ruas estreitas, assim projetadas para serem invadidas e lavadas pelas águas tranquilas da Bahia. Melhor do que uma Veneza tropical, pois assim que descia, a maré deixava as ruas limpas e brancas de sal. Em marés de sigísia mais fortes e normalmente perto da Páscoa, algumas vezes chegávamos navegando até a igreja matriz, quase contornando a praça principal. A comunhão com o mar em Paraty faz parte de sua história e é evidente em sua arquitetura, no traçado urbanístico e na própria cultura local. Segundo porto do Brasil em importância em meados do século XVIII, por ali embarcou todo o ouro extraído de Minas Gerais que se destinava à metrópole, até que, devido aos descaminhos em terra e ao assédio de corsários no mar, foi aberto o Caminho Novo da Piedade, ligando diretamente as Minas à capital da província, Rio de Janeiro, daí seguindo o metal rumo a Portugal. Rica e poderosa, muito bem fortificada, a vila sofreu, a partir de então, um isolamento, interrompido com o ciclo do café, que a conservaria intacta e bela até hoje. Sentado no cais, em tardes tranquilas, me punha a pensar como faziam os antigos veleiros e principalmente as caravelas para entrar e, sobretudo, sair de um porto tão abrigado e escondido entre as montanhas, até que aprendi os segredos dos terrais e dos ventos próprios de cada enseada ou costão. Ouvindo velhas histórias de grandes canoeiros que conheciam a pano e remo todos os cantos e meandros daquela costa, algumas mágicas e impossíveis, outras nem tanto, terminei vítima de uma persistente febre de investigação. Caixas de cacos de louça inglesa e chinesa, moedas antigas, algumas dezenas de balas de canhão, restos de cartas e documentos e outros pequenos achados lotavam meu baú no sótão de casa. Os desenhos geométricos de influência maçônica impressos nos sobrados de toda a cidade, a simbologia triangular nas esquinas, tudo era interessante. No verão, as águas abrigadas da Bahia tornam-se muito quentes e buscávamos então o caminho das inúmeras cachoeiras nas montanhas em volta ou das praias de mar aberto, além dessas montanhas, em direção à divisa com o estado de São Paulo, e por onde não havia estradas naquele tempo.
Em companhia do Paulo Fernando, inseparável amigo paratiense, fiz emocionantes viagens a pé em direção a Ubatuba, algumas vezes por 4 ou 5 dias debaixo da mata. Descalços e sem camisa, tentando não perder velhas picadas de caçadores, levávamos apenas farinha e paçoca num embornal a tiracolo, parando para dormir em casas de roça ou em ranchos abandonados. E, invariavelmente, voltávamos com os pés inchados de espinhos e a barriga varada de fome. Uma dessas viagens foi fantasticamente reveladora. Fomos até a divisa, beirando o fundo de pronunciadas baías, sempre próximos ao mar para evitar as altas montanhas. No fundo da baía do Mamanguá, demos em um interminável mangue, cercado de picos altos, que nos atrasaria pelo menos 2 dias, e decidimos tomar de empréstimo uma canoa para atravessá-lo. Havia uma ilha pequena no caminho, mas o homem que nos levou, seu Fernão, que nunca em sua vida estivera em uma cidade, não permitiu que sua canoa portasse ali, e disse-nos: "Essa ilha é habitada pelo demônio." Como eu duvidasse e de brincadeira exigisse provas, ele confirmou: "A ilha é cheia de ossadas de pretos." E calamos a boca, sem entender como ele poderia saber. Na volta dessa viagem, na penúltima noite antes de chegarmos a Paraty, exaustos e procurando o caminho mais curto por uma região distante do mar, ouvimos um batuque num vale. Talvez fossem 10 horas da noite. Era um lugar que eu desconhecia, estrategicamente abraçado por uma curva do rio Carapitanga. Ficamos olhando à distância, numa clareira, mais de 70 pretos que dançavam e tocavam, num estranho ritual, em volta de uma fogueira. Eu não podia imaginar que houvesse tanta gente morando num lugar tão distante e inacessível, nem um único branco ou mulato. Assustados, de madrugada, fomos embora antes que alguém nos visse. Alguns anos depois, quando se iniciaram as obras da estrada Rio Santos, vim a saber que aquele lugar, o Vale do Carapitanga, constituiu o último reduto de um quilombo que permaneceu isolado até os nossos dias, até a chegada da estrada. E a pequena ilha, no Mamanguá, em tempos antigos, havia sido o lugar onde os velhos do quilombo, que não mais podiam defendê-lo, eram deixados para morrer. A última noite dessa mesma viagem foi passada, muito mais adiante, na fazenda da Itatinga, cuja sede, desde os tempos da abolição, quase não foi mais tocada. Formidável e impressionante construção colonial que ainda hoje conta vivamente a história de uma época. Nos fundos do casarão, onde havia um alambique em dornas velhas e abandonadas, encontrei, em vez de pinga, montanhas de jornais velhos, a maioria comidos por ratos, cupins ou desfeitos pelo tempo. E ali, numa página rasgada que noticiava o fim da Primeira Guerra Mundial, o pedaço de um fascinante relato, o primeiro de uma longa coleção de relatos de expedições que eu acabaria juntando. Ali estavam as primeiras linhas que guardei de uma das mais fantásticas, emocionantes e trágicas páginas da história das explorações do homem. Páginas escritas por poucos homens, Scott, Amundsen e Chatillon, e plenas histórias de coragem e desespero, de determinação e frustrações, de descobertas e de sensibilidade. A história da conquista do Polo Sul. O capitão inglês Robert Falcon Scott, cuja obsessão científica sempre foi atingir o Polo Sul, ponto geográfico no interior do continente antártico, de 1901 a 1902, a bordo do navio Discovery, montou sua base no Mar de Ross, em Hut Point, no Estreito McMurdo, e até 1904, em sucessivas tentativas com trenós e cachorros, e à custa de grande sofrimento, avançou em direção ao polo. No entanto,
sem vencer o Planalto Antártico, foi obrigado a desistir e retornar. Em 1905, seu imediato Ernest Charleton, que por ele fora salvo no difícil retorno da tentativa anterior, anunciou a disposição de montar uma expedição própria para tentar o feito não alcançado por seu capitão. A notícia foi trágica para Scott. Charleton, a bordo do Nimrod, em vez de aportar na base que já existia em Hut Point, e para não ferir os planos de Scott, que pretendia usá-la ainda, viu-se obrigado a embarcar material para a construção de uma nova base. Em 9 de janeiro de 1909, após ultrapassar a latitude já alcançada por Scott, Shackleton atingiu o ponto mais austral até então visitado pelo homem, 88 graus e 23 minutos sul. O polo ainda estava a 97 milhas, mas sem víveres para continuar caminhando, decidiu não pôr em risco a vida de seus companheiros e iniciou um penoso retorno até o navio, retorno que custou 2 meses de enormes sacrifícios. Em junho de 1910, Scott torna a partir para o continente gelado a bordo do Terra Nova e dessa vez está seguro de que alcançará o polo. À mesma época, o navegador norueguês Roald Amundsen, o primeiro homem a conseguir realizar a buscada passagem de noroeste do Atlântico ao Pacífico pelo Estreito de Bering, sem pretensões científicas, alimentava o sonho de ser também o primeiro a alcançar o Polo Norte. Amundsen finalizava os preparativos para sua expedição quando se anunciou que o almirante americano Robert Peary acabava de conseguir o feito, depois de 25 anos de tentativas. Amundsen, com uma expedição durante anos preparadas para isso e com tudo pronto para ir ao norte, um fabuloso navio polar, o Fram, cachorros da Sibéria, homens e trenós, sem comunicar nada a ninguém, inverteu, no dia da partida, seu destino e, surpreendentemente, rumou para o sul. A tripulação foi avisada no mar e todos concordaram. Uma espetacular corrida entre 2 homens se iniciava. Scott partiu de sua antiga base, em Hut Point, com 19 pôneis da Sibéria e 30 cães puxando trenós, a 1º de novembro de 1911. 2 meses depois, ainda a meio caminho do polo, nenhum dos animais continuava vivo. A determinação dos homens era mais forte que tudo. Em 16 de janeiro, Scott e seus 4 homens, exaustos e desfigurados, arrastando seus pesados trenós, encontraram traços na neve. Estavam próximos do polo. No dia seguinte, a grande amargura se configurou. Em meio a uma tempestade de neve, avistaram um ponto preto na imensidão gelada. A bandeira da Noruega ao lado de uma tenda com a mensagem de Amundsen. Dessa dramática descoberta fizeram fotos, que existem até hoje. Fotos trágicas, que eles nunca chegaram a ver. Os 5 morreram no caminho de volta. Scott, a apenas 17 quilômetros da sua base. Seus corpos foram encontrados 7 meses depois, e os filmes revelados. Amundsen chegara um mês antes, também com 4 homens. Tendo partido da Baía das Baleias, seguiu por uma rota totalmente desconhecida e alcançou o polo em 14 de dezembro de 1911, 35 dias antes de Scott, sem um único incidente grave. E um dia antes da data teoricamente pré-fixada para o retorno, alcançou, impecável, o Fram. Depois de Scott, o Polo Sul só voltaria a ser pisado por um homem 44 anos mais tarde, em outubro de 1956, pelo almirante George Dufek, comandante da expedição Deep Freeze, que ali desceu de um avião. Mas a mais impressionante página de esperança, coragem e determinação da história contemporânea ainda estava por ser escrita. O polo estava vencido quando o mesmo Shackleton idealizou e organizou uma expedição transatlântica
uma expedição transatlântica que partiu em 1914 da Inglaterra com o ousado objetivo de atravessar o continente antártico passando pelo polo. Eram, no total, 28 homens a bordo do Endurance, que, na verdade, nunca alcançou o continente. Preso no gelo, no mar de Weddell, depois de 10 meses de deriva, o navio foi destruído. A expedição, acampada em blocos de gelo que derivavam com a corrente, pulando de um para outro iceberg e avançando a vela e a remo, conseguiu alcançar a Ilha Elefante a 2.000 quilômetros do lugar do naufrágio, em 15 de abril de 1916. Estavam há 1 ano e meio sem pôr os pés em terra firme. Shackleton, a bordo de um dos botes que sobrou do navio, a baleeira James Caird, nome do médico do Endurance e que foi impermeabilizada com gordura de focas, decidiu então tentar buscar socorro nas Ilhas Geórgias do Sul e separou 5 homens para irem com ele. Numa façanha quase impossível, os 6 homens, depois de 16 dias gelados, atravessaram 1.200 quilômetros da região mais tempestuosa do globo, exatamente no início da estação mais perigosa. Alcançaram o lado sul das Geórgias, não habitado, mas a estação baleeira ficava ao norte. E o pequeno barco, coberto de gelo e fazendo água, não venceria a arrebentação nas encostas da Baía Hakon. Shackleton novamente dividiu o grupo e, com 2 outros e nada mais que 45 metros de corda, escalou uma cadeia de montanhas que até então ninguém vencera e encontrou do outro lado da ilha a estação. 2 expedições foram organizadas, uma para resgatar os 3 companheiros deixados no lado sul da ilha e outra para salvar os que ainda estavam na Ilha Elefante. 4 meses, 3 navios e 4 tentativas foram necessários para que enfim se juntassem os 22 restantes. Em janeiro de 1917, Shackleton retornava a Londres, após 3 anos e a mais inacreditável série de infortúnios, sem ter perdido um único membro da sua equipe. Em relatos fascinantes, sobretudo por eu os estar lendo sentado numa escrivaninha, numa casa e em uma cidade que contavam no tempo histórias muito anteriores. Mas o que mais fortemente me atraiu nessas leituras foi o navio de Amundsen, o Fram, especialmente projetado para resistir à pressão do gelo e às adversidades da navegação polar. O fabuloso planejamento logístico que o navegador norueguês elaborou e que lhe permitiu, numa época em que não havia os recursos de hoje, levar adiante expedições de 2 ou 3 anos seguidos sem um único reabastecimento. A passagem de noroeste fora feita a bordo do minúsculo Joa, após 3 anos e 3 invernagens sucessivas no gelo ártico, de 1903 a 1906, de modo simplesmente brilhante. Muitos pequenos veleiros que vêm do outro lado do Atlântico em viagens de volta ao mundo costumam fazer escala em Paraty ou na Ilha Grande. Não perdia um que se aproximasse. Aos poucos, em verdadeiras abordagens e pequenas piratarias para a troca de livros, minha jovem biblioteca foi engordando, até que um dia consegui uma coletânea dos desenhos de Colin Archer, o famoso projetista do Fram, um inovador em sua época, que, munido simplesmente de bom senso e imaginação, se tornou um mestre na arte de projetar barcos. Barcos pequenos e seguros em qualquer tempo. Os pilots noruegueses de 2 proas, até hoje em uso, são a prova da eficiência de seu estilo. Namorando esses desenhos, comparando-os com a silhueta dos pesqueiros nas águas espelhadas do cais, ou analisando as formas elegantes de velhos cargueiros de banana que a Rio Santos aposentou e de cujos nomes ainda me lembro, Grajaú, Fluminense, Ipiranga ou Meu Brasil, a maioria já no fundo, eu terminaria um dia sonhando com um pequeno barco de 2 proas para navegar em segurança, além da ponta da Joatinga,
a perigosa entrada da baía. Como esse barco adquiriu remos em vez de velas ao motor, e porque eu francamente não sei. Mas se além da Rosa houve alguma cúmplice, eu sei que ela é um pouco mais velha, vive perto do mar com seus segredos e tem um lindo nome, Paraty. A ideia me mordeu de forma definitiva quando percebi que não havia nada de tão absurdo em cruzar um oceano remando, ao contrário do que eu pensava até então. Havia muitos problemas, é verdade, centenas de problemas, mas todos, sem exceção, tinham uma solução. E o único verdadeiro problema seria organizar meticulosamente todas as soluções. Sem perceber, lancei-me num sofisticado desafio de logística e planejamento que pouco tinha a ver com os meus receios em relação ao mar ou a força física necessária para vencê-lo, e mais diretamente se aproximava dos problemas que, como economista, eu era frequentemente obrigado a resolver. Mas a embalagem da solução logística, a lâmpada mágica que atenderia aos meus 3.000 pedidos no mínimo, continuava sendo o barco. Eu precisava de um projeto perfeito e de alguém não só competente, mas que estivesse como eu, apaixonado pela ideia e à procura de soluções. Fiz dúzias de consultas a projetistas e engenheiros e não encontrei um único que se dispusesse a ler até o fim o meu dossiê amarelo. Surgiu então um inesperado incidente no desenrolar dos planos que ainda engatinhavam. Sofri em casa uma grave secção na mão direita e um longo período de operações e implantes alteraria o curso dos acontecimentos. A partir daí, sem o menor compromisso com a ideia de fazer uma longa viagem por mar, continuei, nas horas vagas, pesquisando e estudando mapas, correntes, técnicas de sobrevivência e outros assuntos interessantes, por mera curiosidade. Após a segunda operação, em que todas as ligações tiveram que ser refeitas, pois a mão imóvel se atrofiara, fui obrigado a usar um estranho aparelho de ferros, elásticos e ganchos para segurar os dedos, e descobri que só usando a esquerda me tornara um as no volante. Com uma só mão fazia tudo tão bem como antes, algumas vezes melhor, e aos poucos fui relaxando os exercícios de fisioterapia. Tudo ia às mil maravilhas. Dirigindo o meu demolidor Toyota para cima e para baixo com os ganchos ao peito, descobri, numa fazenda abandonada, em Ubatuba, 2 tratores Lantz de antes da guerra, talvez de algum lavrador pré-histórico de tão antigos. Comprei-os por peso e levei um susto ao desenterrá-los e constatar que funcionavam. Feliz da vida com a descoberta, decidi arar a vargem do caboclo e fazer uma experiência com plantio de feijão. Uma semana sentado no lance e 3 meses depois, o feijão estava lindo. Enquanto o feijão crescia, passei pela terceira operação. 10 horas de microcirurgia, quase 50 pontos. Época da colheita. Sempre dirigindo Toyota, fui com o Joaquim levar o almoço para a turma à beira da estrada. Cruzei a Rio Santos e não vi um Fiat que se aproximava em velocidade. Foi um choque violento. Era um casal no primeiro dia da sua lua de mel. Estavam feridos, o Fiat totalmente destruído. Carreguei a mulher nos braços e fomos para a Santa Casa. E me esqueci por completo dos pontos. Acabei me tornando amigo do casal. E o resultado do feijão foi gasto em um novo Fiat. Mas os meus pontos arrebentaram e uma nova operação foi necessária. A partir daí, tomei uma decisão definitiva. Se é que, de fato, eu continuaria a alimentar a ideia de fazer um barco, era absolutamente necessário obedecer às ordens do Dr. Alce e tratar de me esforçar. A recuperação foi rápida. Os planos recomeçaram a progredir. Por indicação do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, na USP, já quase perdendo as esperanças de tanto caçar projetistas, conheci o engenheiro naval José Carlos Fúria, que abraçou a ideia com todas as suas forças.
Mais de 200 páginas de desenhos, gráficos e tabelas saíram de sua prancheta. Estudos e cálculos suficientes para deixar qualquer computador em pânico. As possibilidades mais remotas e absurdas de acidentes foram levadas em consideração. Pilhas de livros, tratados e teorias subiram até o teto. E apesar dos largos bigodes de cientista maluco e de seu inseparável computador de bolso, o Fúria mostrou uma qualidade fundamental para se atingir a perfeição: humildade. Dezenas de noites passamos em claro, perdidos em complicados cálculos ou tentando encontrar soluções gráficas para algum problema difícil. E se subitamente algum estranho descobrisse a resposta ou um erro qualquer, o Fúria, sem a menor cerimônia, rasgava tudo e começava de novo. Do primeiro desenho até os últimos detalhes do projeto, um ano inteiro se passou. Ao mesmo tempo, começou a maratona da construção. O casco seria feito em madeira moldada, impregnada em epóxi, num processo que alia a leveza à alta resistência, mas que exige muita competência técnica e trabalho especializado. Desesperado à procura de um estaleiro e certo de que a finalidade do barco era o que espantava a todos, conheci, em casa e por acaso, o Eduardo, que em 3 palavras topou a obra. Seu estaleiro, Iates Alfa, ficava próximo do rio, mais precisamente no Jardim Redentor, bairro de Vilar dos Teles, em Nova Iguaçu, pulsante e sangrento coração da temida Baixada Fluminense. Verdadeira aventura para um desprevenido forasteiro que por aí se adentra pela primeira vez, pois só fiz bons amigos naquele tão malfadado fim de mundo. Durante 7 meses, um dia por semana eu passava ali, acompanhando a construção, brigando por causa dos atrasos, trazendo novos desenhos e deixando o Eduardo de cabelos brancos. Ia quase sempre de ônibus, 3 ônibus diferentes, caindo aos pedaços, e tantas paradas perdi cochilando ou distraído, pensando no nascente barco, que me tornei um profundo conhecedor da Baixada. Não havia por ali canto que eu não tivesse visitado. Fazia minhas refeições num adorável lugar que descobri em Vilar dos Teles, a Adega Luar. Pipas de vinho até o teto, fugitivos bêbados dormindo no balcão, cachorros vadios no chão, moscas sonolentas em toda parte. Foi o único lugar onde encontrei algo diferente de um sanduíche e à la carte. Um bife que apanhava no açougue do lado, fritas que jaziam no balcão e arroz, se tivesse sobrado na casa do simpático dono, o português Raul, que tinha um irmão morando na África. Ele sempre me contava do irmão. E a interessante mania de beliscar um pedaço de tudo que servia no balcão. No dia em que o barco, para meu total delírio, ficou finalmente pronto, ao iniciar a viagem até São Paulo, rebocando com o carro da Laura, dei uma paradinha na Adega Luar para dizer adeus ao Raul. E por um destacamento da polícia, especialmente acionado por um policial cliente da Adega Luar, fomos detidos, com barco e tudo, sob suspeita de contrabando. O engano se desfez horas depois no balcão do Raul, a largos copos de rascado tinto, e prosseguimos viagem. Imaginava então que o principal estava pronto. Denso engano. Meses de febril atividade estavam pela frente. A fase mais complexa e delicada ainda não começara. A necessidade de patrocínio para o projeto tornou-se evidente. Em casa de meu primo Roberto, conheci um amigo seu, Jacques Zeluf, dono da IAT, Companhia de Comércio Exterior. O barco ganhou um nome, IAT. A viagem, o apoio decisivo para ser concretizada, e eu ganhei mais que um amigo, um irmão de peito aberto, que sem medir esforços ou sacrifícios, esteve ao meu lado nas horas mais difíceis e desacreditadas. O único entre os poucos que leram todas as linhas do dossiê amarelo a quem pude revelar meus receios. O barquinho acumulava centenas de quilômetros rodados no asfalto.
Primeiros testes na Lagoa Rodrigo de Freitas, na garagem de barcos do Clube de Regatas do Flamengo, instalação de equipamentos nas oficinas do Clube Espera em São Paulo, novos testes na raia olímpica da USP e ainda mais testes de antenas na represa de Guarapiranga. Na Control, onde estava prevista uma permanência de 2 ou 3 dias, um mês inteiro foi gasto na execução de trabalhos. Todas as peças em inox e alumínio, instalação elétrica blindada, os primeiros testes de comunicação. Montanhas de ferramentas, parafusos, fios, caixas e gráficos cobriam o casco. O Cid, largando a direção da fábrica para dar sugestões, o incrível Marcão, trazendo peças impossíveis ou fazendo-as, o fabuloso Ferreira, 18 horas por dia puxando fios, abrindo com sua implacável furadeira buracos que me deixavam histérico, com seu imperturbável bom humor, entrou e saiu pela apertada portinhola, muitas vezes mais do que eu faria em 10 travessias. Viagens ininterruptas entre Rio e São Paulo, ao sul, a Brasília atrás de peças, informações, dados, autorizações. O Hermann, nos fins de semana enterrado em parafusos debaixo do barco, e durante a semana, de sua sala na agência central do Banco do Brasil, que quase se transformou